13 de dezembro de 1945, prisão de Hamelin, Alemanha. Naquele dia, 2 homens foram conduzidos ao cadafalso. Às 12h19, o som seco do alçapão contrastava com o silêncio dos corredores da prisão. 2 corpos balançavam no vazio. Um deles era de Joseph Kramer, o comandante que transformou o campo de Bergen-Belsen em um pesadelo vivo. Conhecido como a Besta de Belsen, Kramer não mostrou remorso ao conduzir milhares de inocentes à morte. Durante anos, espalhou o terror nos campos de concentração nazistas, de Auschwitz a Belsen, sempre com a mesma frieza brutal. Como um homem comum se transformou em um dos rostos mais cruéis do Holocausto? O que ele disse em sua defesa durante o julgamento? E quais foram suas palavras finais antes do enforcamento? Fique até o fim para descobrir os detalhes perturbadores da execução de Joseph Kramer e como a justiça o alcançou no fim da guerra. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. O nascimento de um monstro. As origens de Joseph Kramer. Joseph Kramer nasceu em 10 de novembro de 1906, na cidade de Munique, no sul da Alemanha, em uma família católica romana de classe média. Cresceu sob os preceitos do cristianismo, ouvindo sermões sobre compaixão, perdão e amor ao próximo. Mas a vida, como tantas vezes acontece, guardava para ele um destino perversamente contraditório. O menino que aprendera sobre a importância da bondade se transformaria, anos depois, em um dos executores mais frios e impiedosos do regime nazista. Durante sua infância, sua família mudou-se para Augsburg, uma cidade com uma longa tradição católica e operária. Lá, Joseph completou seus estudos e buscou uma profissão. Iniciou a vida adulta como aprendiz de eletricista, depois teve passagens por uma loja de departamentos e trabalhou como contador. Nenhuma dessas funções, no entanto, parecia oferecer o tipo de realização que ele procurava. Como milhões de outros alemães no pós-guerra, viu-se imerso na instabilidade econômica que corroía as estruturas da República de Weimar. O desemprego em massa, a inflação descontrolada e o sentimento de humilhação nacional após o Tratado de Versalhes criaram um terreno fértil para frustrações e ressentimentos. Joseph Kramer era, até então, apenas mais um homem comum perdido no caos de seu tempo. Um cidadão sem grandes ambições, mas profundamente afetado pelo colapso social ao seu redor. E é justamente nesses momentos sombrios da história que o mal costuma encontrar suas brechas, disfarçado de ordem, de disciplina, de redenção nacional. Em 1º de dezembro de 1931, quando o Partido Nazista ainda era uma força em ascensão, Kramer filiou-se à legenda de Adolf Hitler. O caminho estava traçado. No ano seguinte, ingressou na SS, a sinistra organização liderada por Heinrich Himmler, cujos integrantes juravam lealdade incondicional ao Führer. Durante o rigoroso treinamento, foi designado como guarda de prisão, uma função que, aos poucos, foi moldando sua personalidade e distorcendo qualquer senso de empatia que ainda pudesse ter restado. Foi nesse ambiente de obediência cega e brutalidade institucionalizada que Joseph Kramer descobriu aquilo que o definiria para sempre: o domínio absoluto sobre os corpos e destinos de outros seres humanos, o poder sobre a vida e a morte. E ele não apenas aceitou esse papel, ele o abraçou. Início em Dachau e ida para Auschwitz. Alguns anos antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, Joseph Kramer foi transferido para a guarda de campos de concentração, o início de uma trajetória sombria e marcada por uma crescente intimidade com a morte. Em 1934 foi designado para Dachau, o primeiro campo de concentração nazista, onde o regime começou a moldar sua máquina de terror. Entre cercas de arame farpado, torres de vigia e prisioneiros desumanizados, Kramer encontrou o que ele próprio descreveria como seu verdadeiro lar. Possivelmente pela primeira vez em sua vida, havia encontrado algo que confundia com propósito. Durante seu tempo em Dachau, destacou-se por sua disciplina impiedosa e sua disposição para cumprir ordens com eficiência brutal. Foi recompensado com promoções sucessivas, ascendendo rapidamente dentro da hierarquia.
Sua crueldade calculada não passou despercebida aos olhos atentos dos oficiais superiores da SS. Logo, Kramer seria apontado para postos de comando em outros campos, como veremos durante o vídeo. Mas foi ao lado de Rudolf Höss, comandante do complexo de extermínio de Auschwitz, que o verdadeiro monstro viria à tona. Em 1940, Kramer tornou-se o braço direito de Höss, participando ativamente de inspeções no campo e ajudando a supervisionar o assassinato sistemático de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Com envolvimento direto, auxiliou na administração da matança industrializada, mergulhando cada vez mais fundo no abismo moral do nazismo. Chegou a realizar inspeções técnicas para averiguar se Auschwitz era adequado à instalação de uma nova fábrica de borracha sintética e óleo, parte do esforço de guerra alemão. A proposta era clara e perversa: utilizar mão de obra escrava dos prisioneiros até que não restasse mais nada deles. Seu desempenho foi, mais uma vez, recompensado. Em abril de 1941, Kramer recebeu o comando de Natzweiler Struthof, o único campo de concentração nazista construído em solo francês. Ali, em meio às montanhas da Alsácia-Lorena, a crueldade atingiu novos patamares. Como comandante, esteve à frente de alguns dos crimes mais hediondos já registrados no Holocausto. Em um dos episódios mais perturbadores de sua trajetória, executou pessoalmente 80 prisioneiros judeus, homens e mulheres selecionados para compor uma abominável coleção de esqueletos judeus idealizada para a Universidade do Reich, em Estrasburgo. O objetivo desse projeto grotesco era fornecer provas da suposta inferioridade racial dos judeus, sustentando a ideologia desumana da superioridade ariana. Entre as vítimas estavam 46 judeus gregos. Foram assassinados não por algo que fizeram, mas por quem eram. Joseph Kramer conduziu-os à câmara de gás, trancou as portas e liberou o Zyklon B. Depois, descreveria com frieza clínica como as mulheres dentro da câmara continuavam respirando por cerca de 30 segundos antes de morrer. 30 segundos. Para elas, uma eternidade de dor. Para ele, apenas um detalhe técnico. Kramer confessaria também ter utilizado gás para assassinar outros prisioneiros por ordem direta de Heinrich Himmler. Questionado, durante seu julgamento, se considerava tais atos um crime, respondeu friamente que apenas cumpria ordens e que não via como criminoso o ato de matar inocentes. Pelo seu zelo e dedicação à máquina de morte, foi promovido a Hauptsturmführer, um posto equivalente ao de capitão na SS. Para o regime, ele era um profissional exemplar, um executor confiável, mas sua trajetória de horror ainda estava longe do fim. O auge da brutalidade, comandando Auschwitz-Birkenau. Em maio de 1944, Joseph Kramer foi transferido para assumir o cargo de comandante operacional de Auschwitz-Birkenau, o mais letal e emblemático centro de extermínio do Terceiro Reich. Naquele momento da guerra, o campo já era uma engrenagem altamente eficiente de morte, e Kramer foi posto no centro dessa engrenagem para garantir que ela continuasse funcionando com precisão impiedosa. Sob sua supervisão direta, dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças foram assassinados nas câmaras de gás e incinerados nos crematórios. Sua função era clara: coordenar a chegada dos transportes e assegurar que os recém-chegados fossem rapidamente processados, selecionados e eliminados. Os comboios vinham dos guetos, dos territórios ocupados e, especialmente, da Hungria, onde uma nova onda de deportações havia começado. Durante o verão de 1944, Auschwitz-Birkenau recebeu mais de 400 mil judeus húngaros. Os trens chegavam sem cessar, dia e noite, carregando pessoas amontoadas em vagões de gado. Era o auge da Operação Höss, uma campanha de extermínio acelerada. A demanda por mortes era tão absurda que os crematórios não conseguiam mais acompanhar o ritmo. A solução encontrada foi ainda mais macabra: abrir valas comuns e incinerar os corpos a céu aberto, usando gasolina e madeira. A fumaça negra dos cadáveres queimando tingia o céu sobre Birkenau, enquanto o cheiro de carne carbonizada impregnava o ar. E tudo isso ocorria sob os olhos atentos e as ordens de Joseph Kramer. Apesar de, anos depois, negar qualquer envolvimento direto, testemunhas afirmaram com clareza que ele participava ativamente das seleções na rampa de chegada. Lá,
Com um simples movimento de dedo, decidia o destino de cada prisioneiro. À direita, trabalho forçado. À esquerda, morte imediata. Em uma dessas ocasiões, foi visto carregando pessoalmente prisioneiros nos caminhões que os levavam às câmaras de gás, agredindo aqueles que hesitavam ou demonstravam medo. Não havia espaço para compaixão, apenas para a obediência e para a execução eficiente do genocídio. Durante seu julgamento, Kramer tentou se esquivar da responsabilidade. Afirmou: "Nunca participei das seleções. Perguntava a mim mesmo: será mesmo certo o que fazem com essas pessoas nas câmaras de gás? Eu não sabia qual era o propósito da câmara." Mas essas palavras não resistiram aos depoimentos das vítimas. Eram mentira, uma tentativa desesperada de apagar as marcas do sangue. Em Auschwitz, a crueldade de Joseph Kramer não se limitou à morte sistemática. Ele desenvolveu práticas próprias de punição e humilhação. Um de seus passatempos sádicos favoritos era forçar mulheres prisioneiras à exaustão com marchas forçadas, corridas, agachamentos e saltos de sapo, até que caíssem no chão sem forças para se mover. Confirmou durante os interrogatórios que punições físicas eram não apenas autorizadas, mas estimuladas. Calcula-se que ele mesmo tenha infligido tortura pessoalmente em pelo menos 40 ocasiões durante sua breve estadia no campo. Além disso, Kramer permitia e incitava o uso de cães treinados contra prisioneiros. Relatos indicam que ele ordenava que os animais atacassem os detentos mais frágeis e desnutridos. Em um dos episódios mais chocantes, foi visto disparando com uma metralhadora contra um prisioneiro. O homem sobreviveu, mas teve a mão atravessada pelo projétil. Anos mais tarde, testemunharia no julgamento de seu algoz, confirmando a brutalidade daquele encontro. Outros prisioneiros afirmaram que ele distribuía espancamentos com frequência, chicoteava pessoas com até 25 golpes e por vezes disparava suas armas contra grupos inteiros apenas para impor o terror. Nada em sua conduta sugeria arrependimento. Havia frieza, método e cálculo. Foi também durante sua gestão em Auschwitz que ocorreu a rebelião do Sonderkommando, em 7 de outubro de 1944. Um ato de desespero contra a barbárie. Os prisioneiros, obrigados a operar os crematórios, destruíram parcialmente os fornos e atacaram os guardas. A repressão foi implacável e Kramer participou pessoalmente da retaliação. No entanto, com a aproximação do Exército Vermelho e a inevitável queda da Frente Oriental, mudanças se impuseram. Joseph Kramer receberia uma nova designação: a Besta de Belsen. Em dezembro de 1944, ele foi transferido de Auschwitz-Birkenau para assumir o comando do campo de Bergen-Belsen, no norte da Alemanha. Originalmente, o local havia sido criado como um campo de trânsito para prisioneiros especiais e refugiados alemães, mas com o colapso iminente do Terceiro Reich, seu propósito se transformou. Nas mãos de Kramer, o campo foi rapidamente convertido em um espaço de confinamento em massa, uma antessala da morte onde a agonia era constante, mesmo sem o uso de câmaras de gás. Ao contrário de Auschwitz, Bergen-Belsen não possuía infraestrutura para o extermínio sistemático. Mas isso não impediu que o horror se manifestasse em sua forma mais crua e descontrolada. Sob o comando de Kramer, o campo mergulhou no caos absoluto. Ele alegou mais tarde que, ao chegar, a situação alimentar não era crítica, mas os documentos e testemunhos revelam o contrário. Já havia fome severa quando ele assumiu, e ele não apenas nada fez para reverter o colapso, ele o aprofundou. Com o avanço do Exército Vermelho, os nazistas começaram a evacuar campos localizados mais a leste, conduzindo os prisioneiros em marchas da morte até o interior da Alemanha. Bergen-Belsen, estrategicamente localizado e ainda sob controle nazista, tornou-se o destino final de milhares dessas almas exaustas. As linhas de suprimento alemãs estavam sendo sistematicamente destruídas pelos bombardeios aliados, o que agravou a escassez de recursos. Mas o maior responsável pela catástrofe humanitária foi o próprio Kramer, que deliberadamente aceitou a superlotação como parte de sua política de desprezo absoluto pela vida humana. Antes de sua chegada, em julho de 1944, o campo abrigava cerca de 7.300 prisioneiros. Menos de um ano depois, esse número explodiria para mais de 60.000.
60 mil seres humanos comprimidos em um espaço originalmente projetado para abrigar uma fração disso. O resultado foi um cenário que ultrapassava qualquer limite do suportável. Durante os meses de inverno, com temperaturas congelantes, havia apenas 200 cobertores em todo o campo. Os barracões superlotados eram verdadeiros depósitos de corpos vivos, pessoas obrigadas a dormir sentadas no chão enlameado, cobertas de piolhos, com feridas abertas e doenças infecciosas se alastrando a cada respiração. A fome corroía lentamente a lucidez dos prisioneiros. Muitos morriam abraçados a outros cadáveres em um amontoado indistinto de carne e ossos. As condições sanitárias eram praticamente inexistentes. Não havia água limpa para beber ou se lavar, e mesmo com um rio a apenas 400 metros de distância, Kramer proibiu os prisioneiros de se aproximarem, alegando, mentirosamente, que a água não era potável. O resultado foi previsível. Infecções se espalharam, o tifo devastou o campo e a morte passou a caminhar livremente entre os vivos. Em março de 1945, a taxa média de mortes diárias oscilava, mas chegava a bater o número assustador de 400 pessoas. Corpos se empilhavam nos corredores, nos barracões e nos pátios. As valas comuns já não davam conta de tantos cadáveres. O solo, antes duro pelo frio, tornara-se um mar de decomposição. Bergen-Belsen havia se tornado um cemitério a céu aberto. E, ainda assim, Kramer continuava a receber mais prisioneiros. Milhares ainda eram enviados ao campo sob suas ordens, mesmo sabendo que não havia abrigo, comida ou qualquer chance de sobrevivência. A única certeza era a morte, lenta, suja, indigna. Métodos cruéis. Não havia um pingo de compaixão em suas ações. Kramer aplicava os mesmos métodos brutais que havia aperfeiçoado nos campos de extermínio do leste. Entre suas medidas mais desumanas estavam as chamadas matinais obrigatórias, que ele introduziu com rigor militar. Mesmo os prisioneiros doentes, fracos, agonizantes, eram forçados a sair dos barracões ao amanhecer e permanecer de pé por horas sob o frio cortante. Quando confrontado, após a guerra, sobre a utilidade dessas chamadas, respondeu com cinismo. Os prisioneiros eram preguiçosos para sair dos barracões e que os exercícios forçados os obrigavam a respirar ar fresco, o mesmo ar que ele havia corrompido com a superlotação e a falta total de saneamento. Um dos episódios mais cruéis de sua permanência em Bergen-Belsen envolveu a tentativa de fuga de uma prisioneira. Após ser capturada, ela foi espancada por Kramer com uma vara de madeira, golpes sucessivos na cabeça, no rosto, no corpo inteiro, até que, em desespero e dor, entregou os nomes de 2 outras mulheres que supostamente a haviam ajudado. As 2 foram convocadas, negaram qualquer envolvimento, mas, sob ordens de Kramer, foram forçadas a se despir e receber 5 golpes brutais nas nádegas nuas, uma forma de punição degradante com o único propósito de arrancar uma confissão que ele já sabia ser falsa. A violência em Bergen-Belsen se tornara um ritual, uma rotina, uma diversão sádica. Segundo testemunhas, uma das atividades esportivas favoritas dos membros da SS no campo era atirar em prisioneiros famintos que se aproximavam da cozinha na esperança de conseguir restos de comida. Famintos, desnutridos, movidos pelo instinto de sobrevivência, os prisioneiros se tornavam alvos vivos. E Joseph Kramer não apenas permitia isso, ele participava pessoalmente dessas caçadas humanas. Herta Ehlert, uma das guardas de Belsen que seria julgada e condenada após a guerra, relatou um diálogo revelador. Certa vez, ao se queixar do número crescente de mortes diárias no campo, ouviu de Kramer uma resposta fria como o próprio inverno alemão. Deixe-os morrer. Por que você se importa? Essa frase encapsula a essência de Joseph Kramer. Em sua visão distorcida, os prisioneiros não eram pessoas, mas resíduos, obstáculos, peso morto. Nada mais do que objetos descartáveis em um campo onde a vida valia menos que o silêncio. Com o colapso da administração nazista e o avanço dos aliados, muitos guardas abandonaram seus postos. Fugiram, misturaram-se à população civil ou desapareceram no caos dos últimos dias da guerra. Bergen-Belsen entrou em colapso, mas Kramer permaneceu. O que você está achando do conteúdo até aqui? Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o seu gostei.
Quer apoiar ainda mais o nosso trabalho? Comente. Quero mais histórias. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e mostra que você está curtindo o conteúdo, o que nos dá ainda mais motivação para continuar produzindo vídeos como este. Tudo pronto? Então vamos conhecer o desfecho da história de Joseph Kramer. O fim de Joseph Kramer. Libertação de Belsen. Em 15 de abril de 1945, a 11ª Divisão Blindada Britânica atravessou os portões de Bergen-Belsen e nada poderia prepará-los para o que encontrariam ali dentro. O campo, agora silencioso, estava tomado pela morte. Espalhados por todos os lados, 13.000 corpos não enterrados jaziam ao ar livre em estado avançado de decomposição. Eram homens, mulheres e crianças reduzidos a pele e osso, amontoados como lixo, devorados por moscas, abandonados como se nunca tivessem existido. Quase 60.000 prisioneiros ainda vivos cambaleavam entre os mortos, mas muitos já não conseguiam sequer ficar de pé. Estavam famintos, doentes, alucinados, à beira do colapso físico e mental. As valas comuns transbordavam. Os barracões, infestados por tifo, estavam tão superlotados que o ar ali dentro era irrespirável. Crianças morriam nos braços das mães. Prisioneiros morriam sentados, encostados em outros cadáveres. Era o inferno materializado na terra. E havia um responsável direto por aquilo. Diante da libertação iminente, Joseph Kramer, o mesmo homem que havia orquestrado aquele pesadelo logístico de fome, humilhação e morte, tentou uma manobra desesperada. Subitamente passou a demonstrar preocupação com os prisioneiros. Mandou buscar comida. Distribuiu ordens tardias para tentar melhorar as condições do campo. Mas tudo era encenação. Era uma tentativa patética de redenção, de apagar meses de crueldade com gestos vazios feitos nas últimas horas do horror. Sabia que o mundo estava prestes a testemunhar o que ele havia feito e tentava inutilmente limpar suas mãos. Quando os soldados britânicos chegaram, Kramer os recebeu com a frieza de um burocrata. Conduziu-os por entre as pilhas de corpos e os barracões infectados como se estivesse apresentando uma instalação qualquer. Mostrava os mortos, os moribundos, as valas, com a mesma expressão de quem descreve estatísticas, como se não tivesse responsabilidade, como se tudo aquilo tivesse acontecido por acaso. Mas não havia acaso em Bergen-Belsen. Havia planejamento, havia escolha e havia comando. Joseph Kramer foi imediatamente preso pelas forças britânicas e levado à prisão de Hamelin, onde aguardaria julgamento. Mas os horrores que os soldados testemunharam em Bergen-Belsen, o que viram, o que sentiram, o que registraram, jamais poderia ser desfeito. O julgamento. O julgamento de Joseph Kramer teve início em 17 de setembro de 1945, na cidade alemã de Lüneburg, como parte do infame julgamento de Belsen, o primeiro grande processo conduzido pelos aliados contra oficiais nazistas após o fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo observava com atenção. As imagens de Bergen-Belsen, divulgadas pela imprensa britânica, haviam chocado a consciência global e o homem apelidado de a Besta de Belsen estava agora no banco dos réus. Ao longo das audiências, a verdadeira extensão da monstruosidade de Kramer foi sendo exposta em detalhes perturbadores. Testemunha após testemunha descreveu como ele agia não apenas como administrador, mas como executor. Espancava e chutava prisioneiros que estavam fracos demais para se levantar, quanto mais para trabalhar. Não era incomum vê-lo passeando pelo campo com seu uniforme impecável, observando os barracões como se inspecionasse uma propriedade, pronto para punir qualquer sinal de fraqueza com violência física. Relatos de Auschwitz também voltaram à tona. Sobreviventes o reconheceram como um dos oficiais responsáveis pelas seleções na rampa de chegada dos trens. Foi apontado como participante direto nos processos que decidiam quem iria para o trabalho forçado e quem seria enviado imediatamente às câmaras de gás. Uma testemunha afirmou que viu Kramer chutar uma mulher até a morte durante uma seleção. Outra relatou como ele deixava prisioneiros russos morrerem de fome lentamente, como punição por terem tentado pegar pedaços de pão do chão, um crime motivado apenas pela tentativa desesperada de sobreviver. Mas talvez o episódio mais emblemático de sua crueldade tenha ocorrido dias antes da libertação de Bergen-Belsen.
2 prisioneiros haviam encontrado batatas podres no chão e tentavam comê-las. Joseph Kramer os matou a tiros diante de outros detentos. Era um ato de punição, mas também de sadismo. O tipo de ação que não obedecia a ordens superiores era motivada por puro desprezo pela vida humana. No tribunal, Kramer manteve uma postura fria e calculada. Negou a maioria das acusações. Disse que estava presente durante as seleções em Auschwitz, mas que nunca participou delas ativamente. Chegou a afirmar, no início do processo, que não sabia da existência de câmaras de gás no campo, uma mentira absurda, desmontada com facilidade pela acusação e por testemunhos de soldados britânicos, médicos e ex-prisioneiros. Quando confrontado sobre os espancamentos frequentes, as execuções arbitrárias e os abusos praticados por outros membros da SS sob seu comando, Kramer tentou se distanciar dos atos cometidos por seus subordinados. Declarou que, se alguém usava bastões ou armas para torturar prisioneiros, o fazia contra suas ordens diretas. Mas essa farsa logo desmoronou. Dezenas de testemunhos afirmaram que ele não apenas incentivava esse comportamento, como liderava pelo exemplo. Entre os réus estava também Irma Grese, conhecida como a hiena de Auschwitz. Perguntado sobre ela, Kramer declarou, sem hesitar, que só tinha elogios. Afirmou que Grese era dedicada e levava suas funções muito a sério. Essas funções incluíam chutar prisioneiras com botas de couro e aço e açoitá-las com um chicote de couro revestido com celofane, para que o sangue escorresse com mais facilidade. Na lógica perversa de Kramer, isso não era crueldade, era eficiência. Outro ponto marcante do julgamento foi a questão da água potável em Bergen-Belsen. Quando perguntado por que milhares de prisioneiros morriam de sede enquanto um rio passava a apenas 400 metros do campo, Kramer respondeu que não possuía os equipamentos necessários para bombear a água, mas os britânicos provaram o contrário. Utilizaram ferramentas encontradas no próprio campo para bombear a água do rio em poucas horas. Além disso, como já foi falado, Kramer havia proibido os prisioneiros de beberem diretamente da corrente, afirmando que a água não era potável. Os exames realizados posteriormente comprovaram que o rio fornecia água limpa, enquanto os tanques de concreto usados até então estavam contaminados por excrementos e detritos humanos. O momento mais revelador do julgamento veio quando Kramer foi confrontado diretamente com uma pergunta simples, mas decisiva. O senhor preferia colaborar com o assassinato em massa de milhares de pessoas a ser preso por desobediência? Sua resposta foi sim. Essa única palavra, dita sem hesitação, selou seu destino. Não havia remorso, não havia arrependimento, apenas a frieza de alguém que havia feito sua escolha e havia escolhido o lado do horror. Sentença e execução. O Tribunal Militar Britânico declarou Joseph Kramer culpado pelos crimes abomináveis cometidos nos campos de Auschwitz e Bergen-Belsen. Foi condenado à morte por enforcamento, sob a acusação de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A sentença foi proferida com clareza e firmeza. A justiça havia sido pronunciada. Na época da condenação, Joseph Kramer tinha apenas 39 anos. Um homem ainda jovem, que usara sua energia e sua ambição não para construir, mas para destruir. Alguém que abraçou a lógica do ódio e a transformou em rotina administrativa, como se o extermínio de inocentes fosse parte natural de suas atribuições. As execuções dos condenados foram marcadas para o dia 13 de dezembro de 1945, na prisão de Hamelin, um edifício que havia sido construído séculos antes, e agora seria palco do desfecho de alguns dos piores capítulos do século XX. O responsável por conduzir as sentenças era Albert Pierrepoint, o carrasco oficial britânico. Ele era conhecido por sua discrição, precisão e frieza. Começou o trabalho às 9h30 da manhã, dando início a uma série de enforcamentos que se estenderiam até o final da tarde. As execuções eram feitas em pares, uma medida tomada para acelerar o processo, já que o número de réus era elevado. Joseph Kramer foi mantido em uma cela estreita, a poucos metros da câmara de execução. Não se sabe ao certo qual foi sua expressão nas últimas horas.
Relatos sugerem que permaneceu calado, resignado, talvez já consciente de que sua vida não deixaria outro legado senão o da barbárie. Por volta das 12h15, Kramer foi retirado da cela ao lado de Fritz Klein, o médico do campo de Bergen-Belsen que havia colaborado ativamente com as seleções e experimentos cruéis. Ambos foram conduzidos ao cadafalso, onde 2 forcas haviam sido montadas lado a lado. Às 12h19, as alavancas foram puxadas. O som metálico do alçapão era assustador. 2 corpos balançaram no ar frio de uma tarde nublada na Alemanha ocupada. Josef Kramer e Fritz Klein foram os primeiros homens executados naquele dia, após a morte de várias mulheres, entre elas Irma Grese, a guarda sádica de Auschwitz e Belsen. Após a confirmação oficial da morte por um médico, os corpos foram retirados e cremados. Nenhum túmulo, nenhuma lápide, nenhuma memória física. As cinzas foram espalhadas em local não revelado, para evitar qualquer risco de culto póstumo por simpatizantes da ideologia nazista. Josef Kramer foi um dos exemplos mais sombrios de como um ser humano pode se adaptar, com entusiasmo e zelo, ao funcionamento de um sistema de extermínio. Seu comportamento nos campos não foi apenas o de um executor obediente. Foi o de alguém que assumiu com convicção o papel de algoz. Ele liderou, organizou, planejou e executou. O sofrimento que impôs foi desnecessário, cruel e deliberado. Sua trajetória revela como o mal pode se disfarçar de burocracia, como pode se manifestar não apenas com gritos, mas com ordens formais e relatórios de eficiência. O rosto de Kramer era o da banalidade do mal, o de um homem comum, sem sinais exteriores de monstruosidade, mas que diante da oportunidade de dominar, torturar e matar, revelou-se uma das figuras mais brutais do século XX. A justiça, embora não possa devolver a vida às vítimas, agiu, e seu fim no cadafalso foi simbólico, o encerramento de uma trajetória manchada por sangue e crueldade. A história de Josef Kramer nos confronta com uma reflexão profunda e necessária. Crimes como os que ele cometeu não nascem do nada, exigem estruturas, ideologias, cumplicidades e pessoas dispostas a executá-los. Por isso, a memória dos horrores dos campos de concentração deve ser preservada, não por vingança, mas por responsabilidade, para que o mundo nunca esqueça até onde pode chegar o ser humano quando abre mão da empatia, da moral e da consciência, e para que a frase "nunca mais" não se torne apenas um lamento, mas um compromisso ativo com a dignidade e a vida. O que você achou do vídeo de hoje? Já conhecia a história de Josef Kramer? Se tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, fique à vontade para deixar nos comentários, certo? Antes de encerrar, não se esqueça de verificar se está inscrito no canal, com as notificações ativadas e se já deixou o seu gostei. Muito obrigado por acompanhar até aqui, mas não saia ainda. Separamos um vídeo especialmente para você, que está aparecendo agora na sua tela. É só clicar.